Boa tarde a todos, meus amigos. Nós estamos em mais uma reunião do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas. Hoje, com um convidado especialíssimo, um colega coordenador de outro grupo de pesquisa, de um grupo que tem muita tradição no nosso direito civil brasileiro, de um grupo que tem muitas raízes com nossos colegas aqui da Universidade Federal de Alagoas, o professor Eros Cortiano Júnior, líder do Virada de Copérnico, grupo ligado à Universidade Federal do Paraná, que hoje vai fazer a nossa exposição. Vai ficar sobre a responsabilidade dele tratar do conceito do conceito do direito civil, das perspectivas que a gente tem hoje para esse tema que envolve todas as nossas pesquisas. Professor Heroto, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter dispensado aí um tempinho para atender o nosso convite. Ficamos felizes de poder retomar fazendo essa aproximação, retomar esse contato entre os nossos grupos que tanto já trabalharam e colaboram e continuam colaborando sempre que a gente tem oportunidade. A palavra é toda sua, meu caro. Bem, boa tarde a todos. Vou tomar a liberdade de cumprimentá-los todos na pessoa do professor Paulo Lobo, da professora Fabíola, do professor Marcos, mas também de todos, do Gustavo aí, queridos amigos. Muito feliz de estar com o Conrep, muito feliz, muito orgulhoso, ainda que eu ache esse convite que o professor Marcos fez um tanto quanto decorrente da bondade dele. Até eu ia dizer que se está sendo gravado isso, depois é melhor manter essa gravação fora do alcance das crianças, porque pode ser um veneno que talvez elas desaprendam direito civil. Mas brincadeiras à parte, realmente é uma grande alegria atender esse convite. Se bem que eu acho que o Marcos não é tão amigo meu, porque se ele fosse verdadeiro amigo, ele me convidaria para estar presencialmente aí no Recife, que tantas saudades eu tenho. Espero que nós possamos unir os grupos novamente. O professor Paulo, Fabiola lembram bem, há 20 anos atrás, mais ou menos, como nossos encontros eram produtivos. Mas enquanto isso não acontece, vamos lá trocar algumas ideias. E eu já digo aqui, quando o professor Marcos e também por intermédio do professor Paulo pediu que eu elegesse um tema, eu pensei em falar do conceito do direito civil, que é um tema que tem sempre me preocupado, tenho escrito alguma coisa sobre isso, porque eu tenho partido da premissa seguinte: tão importante quanto o que a gente estuda, tão importante quanto o que nós estudamos é sabermos o que nós estamos estudando. E isso fica especialmente importante no âmbito científico por conta da chamada disciplinarização. Nós sabemos que o direito é uno, o direito é único, mas nós vamos disciplinarizá-lo, fatiá-lo em disciplinas com diversas finalidades. No mínimo, e para ficar no mais baixo, no mínimo com uma finalidade didática, mas também com uma finalidade, no caso do direito, da aplicação do direito, já que nós vamos unir alguns, alguns aspectos do direito em certas áreas, em certas disciplinas, a partir de certas características comuns. E a disciplinarização, e aqui eu sou muito Foucaultiano, ela vem para o bem, mas vem para o mal. Enquanto disciplinarizar o direito, dividi-lo em direito público ou privado, ou mais ainda, em direito civil, em direito tributário, em direito penal, essa disciplinarização pode muitas vezes nos apresentar apenas um viés de todo o direito, seja o direito estatal, seja o direito não estatal, apenas um viés do fenômeno jurídico. Então nós temos que estar antenados para saber disso. O direito é mais do que uma disciplina, mas ela tem lá as suas utilidades. E justamente pelo fato de a disciplinarização ter sua utilidade, é que eu tenho pensado nisso. O que é o direito civil? Muitos de nós, muitos de vocês trabalham muito com um sociólogo francês que falava lá dos três pilares do direito privado ou do direito civil, quais sejam o projeto parental, a apropriação de bens e o contrato. Isso é uma forma de ver o fenômeno jurídico, mas talvez nós tenhamos que ir mais longe do que isso. Então, a minha preocupação é essa, é tentar encontrar um conceito de direito civil. E eu me recordo, eu gosto muito de lecionar para o primeiro ano da graduação. E sempre lá os velhos autores diziam: o direito civil é o direito que nos acompanha desde o momento em que nascemos até quando morremos. Eu tenho cá minhas dúvidas se esse conceito, vejam, ele não está errado, mas ele não está totalmente certo. E falo aqui por dois vieses.
Vejam, o direito civil nos acompanha até mesmo antes de nascermos. Veja-se aí a questão do nascituro. O direito civil se projeta mesmo para além da nossa morte. Veja, por exemplo, aí o problema da sucessão, o problema do tratamento jurídico do cadáver, o próprio problema, o próprio problema de alguns direitos de autor que se prorrogam para depois da vida. Então, como esse conceito, ainda que ele possa ser utilizado, ele pode ser, me parece, pode ser completado. Por outro viés, não é só o direito civil que nos acompanha durante toda a nossa vida, né? Em certo sentido, podemos dizer o direito constitucional nos acompanha toda a nossa vida, talvez o direito do consumidor, enfim. Diante dessas preocupações é que eu tenho pensado, tenho lido, tenho tentado construir aí uma ideia de aproximação a um conceito de direito civil. E o professor Marcos, como eu sempre digo, não deem a palavra para um advogado que ele não devolve mais. Mas, por favor, se querem me interromper, interrompam a hora que quiserem. Eu vou falando aqui, fiquem à vontade. E como todo estudo que se preze, ou melhor, pelo menos uma metodologia para enfrentar esse tema conceito do direito civil, talvez esteja em compreender o significado das palavras, o significante e o significado. E aí eu passo da expressão direito civil. Vamos tentar fazer uma pesquisa, é, não necessariamente morfológica, talvez etimológica, do que é a expressão direito civil. E eu tenho, e vejo, como eu disse, é um ensaio, e me parece que essa experiência de ouvi-los aí vai ser muito importante. E essa pesquisa minha me levou pelo menos a quatro conceituações de direito civil no decorrer da experiência jurídica moderna. Ou melhor, no decorrer da experiência jurídica ocidental. Ou seja, nós podemos encontrar quatro significados totalmente distintos para a expressão direito civil. É o que eu chamei num breve texto as quatro fundações do direito civil. E a primeira destas fundações é a fundação do direito civil como ius civile dos romanos. Que sentido tinha a expressão direito civil ou ius civile para os romanos? E nós vamos ver que, em certo sentido, o direito civil dos romanos era um direito do povo romano. Numa metáfora talvez muito mal feita, ele era um direito geográfico. Não geográfico no sentido das fronteiras do Império Romano ou da República Romana, mas geográfico no sentido que ele atingia apenas os cidadãos romanos. Há até uma passagem, acho que é do Paulus, que ele fala ius proprium civium romanum. É o direito próprio de quem era cidadão romano. Ou seja, independente do conteúdo das normas, disso que nós chamamos o direito civil, família, propriedade, independente disso, era um bloco granítico, o ius civile, aplicado a todos os cidadãos romanos. Havia no ius civile romano, por exemplo, normas que hoje talvez nós encaixássemos na disciplina direito administrativo. Havia algumas regras de conduta que talvez hoje fizessem parte do direito penal, mas se tratava do direito civil dos romanos. Vejam que esta conceituação da expressão ius civile não tem nada a ver com o direito civil nosso moderno e o direito civil contemporâneo. Uma segunda fundação do direito civil, ou melhor, um segundo significado da expressão ius civile, nós vamos encontrar após a queda de Roma e a construção da medievalidade moderna. Como todos vocês, me permitam chamá-los de vocês, como todos vocês sabem, o Império Romano se esfacela, Roma se esfacela e a Europa é tomada por vários particularismos jurídicos. Todos aqueles povos, os godos, os ostrogodos, os francos, enfim, a aula aqui não é de história e nem sou eu o mais habilitado a falar, mas o fato é que o Império Romano se esfacela e o direito romano, que era uma das estruturas fundantes de Roma, ele também vai se esfacelar. Ele vai desaparecer como esse bloco granítico. Aliás, tão importante, vou fazer uma pausa aqui, se me permitem, um parêntese. Tão importante é o direito romano que quando nós tentamos conceituar o que é civilização ocidental, ou seja, por que é que nós somos ocidentais? O que é que nos torna todos ocidentais? Me parece que a ocidentalidade tem quatro pés, quatro pilares. É a visão de mundo dos gregos, do mundo clássico, dos helenistas, que olhavam o mundo de uma forma diversa do que olham, por exemplo, os africanos, os orientais.
É o direito romano, é essa ideia de poder regular as relações entre as pessoas a partir de certas normas de conduta. É a economia capitalista, e uso a expressão capitalista no seu mais amplo sentido, e é a religião cristã, também utilizando a expressão religião cristã no seu mais alto sentido. É isso que nos torna ocidentais. Pensamento grego, direito moldado como foi moldado por Roma, organização econômica sob a forma capitalista e, mal ou bem, uma fé religiosa, uma determinada religião, a cristã. É isso que nos separa dos povos orientais, é isso que nos separa dos povos africanos e assim por diante. Então vejo que o direito romano e ius civile, ele é um dos baluartes da nossa ocidentalidade. Fecho parênteses e volto. Com o esfacelamento de Roma, vocês sabem, surgem os vários particularismos jurídicos. A fonte do direito deixa de ser a autoridade romana e nós vamos encontrar vários direitos, aquilo que alguns autores chamam de pluralismo jurídico. Eu sei que a expressão pluralismo tem vários significados, mas a ideia aqui é pluralismo de fontes, vários direitos. E, na mais das vezes, direitos que não conversavam entre si. Ou seja, a Europa era um cadinho de direitos, um cadinho de ordens jurídicas. E aí é nesse contexto medieval, que há aquilo que se convencionou chamar de recepção do direito romano, que melhor seria dizermos assimilação. Os estudos do Corpus Juris Civilis, principalmente em Bolonha, aquela recuperação dos textos romanos, vai fazer com que os estudiosos comecem a lembrar daquele direito que ficou num passado não tão longínquo, numa era de ouro, porque Roma, o homem medieval ainda via Roma como uma época de ouro, uma época de paz, né, a paz romana, que escapou por entre os dedos. Mas o fato é que se começa a recuperar os textos do direito romano. E naquela Europa, cheia de contradições normativas, o direito romano começa a ser construído como o ius comune, o direito comum a toda a Europa. Nada a ver com o common law, mas o direito comum no sentido de que aquele ius civile recém-descoberto, aquele ius civile recém-assimilado, aquele ius civile, claro, já reconstruído a partir da perspectiva da Idade Média, ele passa a ser um direito comum a toda a Europa. Direito comum em que sentido? Um direito aplicável a todo o universo europeu, mas de maneira subsidiária aos direitos locais. O direito é comum justamente por conta disso. Quando o estudo, quando a aplicação dos vários direitos, ou quando de um conflito de normas não havia solução, vamos nos apegar lá no direito, no antigo ius civile, claro, agora adaptado, glosado, para usar uma expressão, interpolado, naquele ius civile vai ser esse conjunto de regras que vai se aplicar a todas as ordens jurídicas, mas sempre subsidiariamente. Como vocês podem ver, esse ius civile como direito comum, como ius comune, não tem nada a ver com o que nós chamamos de direito civil hoje. A terceira fundação vai se dar na próxima ruptura. Se a medievalidade, se a feudalidade rompeu com Roma e fez surgir um novo direito civil, o ius civile como ius comune, nós vamos ter com a modernidade o nascimento, o renascimento, ou como eu digo, a fundação de um novo direito civil, uma nova conceituação e conteúdização para o direito civil. E qual é essa conteúdização? O que é que o direito civil vai significar na modernidade? Todos vocês sabem que a modernidade está intimamente ligada à ascensão da burguesia e à necessidade de mudar as estruturas econômicas. Um desses pontos que me parece fundamental é o seguinte: a separação entre Estado e sociedade civil. Ou melhor ainda, a separação entre a esfera pública das pessoas e a dimensão privada do existir. Esta percepção, o Estado está lá longe e aqui é a sociedade civil. O Estado, um protetor da sociedade civil, mas um Estado que não interfere na sociedade civil. Porque a sociedade civil é a sociedade burguesa das trocas, onde nós realizamos a nossa existência a partir de uma pretensão patrimonialista. Pois bem, o direito civil vai ser um pressuposto teórico da modernidade. Por quê? Porque é o direito público a cuidar do Estado e o direito civil a cuidar do particular,
das suas relações, da família, da propriedade e do contrato. Esse direito civil moderno, cujo melhor, talvez o melhor emblema seja o Código Civil brasileiro, mas claro, é o Código Civil alemão, é o Código Napoleônico, esse direito civil moderno que serviu para construir a nova sociedade, a sociedade moderna, ele tem, me parece, dois elementos chaves para nós o compreendermos. Em primeiro lugar, ele é o direito do sujeito de direito e ele é o direito do negócio jurídico. Ele é o direito do sujeito de direito, porque é esse direito civil nascente, esse direito civil moderno, que vai nos despessoalizar, que vai nos enxergar como sujeitos abstratos. Todos são sujeitos de direito. Ora, era necessário superar a desigualdade da sociedade feudal, aquela sociedade marcada por estamentos, aquela sociedade em que a pessoa nascendo nobre seria sempre nobre, nascendo camponesa seria camponês. Era necessário, para fins de atingir o progresso burguês, era necessário transformar todas as pessoas em iguais, para que todas fossem livres. E aí vem, me perdoem a expressão chula e chinfrim, vem a grande sacada dos teóricos da modernidade. Ele diz: não existem mais pessoas, existem sujeitos de direito. Na medida em que todos nós somos sujeitos de direito, todos nós somos iguais. E se todos nós somos iguais, todos nós somos livres. Claro que essa é uma liberdade e uma igualdade formal, mas ela permite superar a ordem estamental da medievalidade. Então, esse direito civil moderno pauta-se muito por isso, pelo fato de todas as pessoas serem abstraídas da sua história concreta, das suas vicissitudes. E entre outros aspectos está o negócio jurídico. Ora, a medievalidade era marcada por laços pessoais, aquele velho juramento de fidelidade do servo ao seu senhor, do senhor feudal ao seu príncipe, do príncipe ao rei. Toda aquela rede de fidelidades, ela tornava as relações praticamente perenes. E é necessário, para implantar o projeto político da burguesia de transformação da sociedade, aquele projeto que visava transformar a sociedade num grande mercado, era necessário dar liberdade de iniciativa às pessoas. Elas tinham que ser livres para construir o seu futuro. Elas tinham que se desligar dos laços pessoais que a uniam indissoluvelmente a outra pessoa. E aí vem a ideia da autonomia privada, cujo instrumento principal é hoje, nós sabemos bem, o negócio jurídico. Ora, valoriza-se, vejam como isso se encaixa, a livre iniciativa por intermédio da autonomia privada e o instrumento jurídico é o negócio jurídico, que também é uma abstração. O professor Paulo, se não me engano, tem um texto que eu li há muito tempo atrás, que falava, se não me engano, o professor Paulo, o título era O Negócio Jurídico como Obstáculo ao Contrato, ou algo semelhante. Tenho a impressão de ter lido isso em algum lugar, algum tempo atrás. De qualquer maneira, há uma abstração total da vida. Esse é o direito civil moderno, com suas características patrimoniais, o direito civil que cuida da família, da propriedade e do contrato. Qual é o problema desse direito civil moderno? Vejam, claro que ele tem lá suas vantagens. Ele serviu para superarmos a medievalidade. E ainda que professores de alta estirpe como Paulo Grossi digam a medievalidade não era tão ruim ainda, o fato é que nós superamos aquela sociedade de desiguais, aquela sociedade feudal. Então, o direito civil moderno, esse direito civil abstrato, que separa Estado e sociedade civil, que nos dá autonomia, ele tem lá grandes vantagens. Mas a grande desvantagem dele talvez seja essa abstração plena das pessoas humanas. Nós somos desligados da nossa realidade como, como isso fica evidente na ideia de sujeito de direito. E é aí que vem a quarta fundação, aquilo que eu chamo de quarta fundação do direito civil, ou quarta conceituação do direito civil. Que direito civil é esse e por que ele vem? Vejam, esta sociedade em que todos são entes abstratos e todos negociam, ela foi engolida pelo advento do tempo, pela mudança das estruturas sociais. Eu sempre gosto de usar um exemplo porque acho que isso é marcante. O nosso Código Civil de 16, ele era um código, todos vocês sabem bem, um código muito elogiado pelo seu refinamento técnico, um código extremamente bem visto.
Qual é o problema dele? Ele é um código que nasceu atrasado. Quando o código entra em vigor, a sociedade que ele queria regular já estava superada. E o exemplo marcante é o seguinte, vejam, nosso código é de 16. Nesse exato momento, havia dois grandes acontecimentos no mundo, na Europa, que iriam mudar definitivamente a história da humanidade. Quais sejam a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Bolchevique e a Revolução Russa. Esses dois acontecimentos iriam sacudir as estruturas sociais. E o direito, aquele direito da era da segurança, aquele direito vitoriano, eu chamo vitoriano porque vocês sabem que o reinado de Vitória foi o reinado em que a Inglaterra dominava os mares, dominava o mundo e aparentemente a história tinha se acabado. Há uma passagem, muito só para amenizarmos essa fala tão cansativa minha, há uma história que diz que os ingleses dominando os mares, em toda a ilha, em toda pequena ilha dos mares do sul que eles aportavam, eles deixavam lá um barril com algumas ferramentas, faca, machado, deixavam esse barril com alguma comida e deixavam esse barril também com rum ou alguma bebida para eventuais náufragos que aparecessem lá. E a Inglaterra era tão segura de que o mundo era vitoriano que nesse barril, veja, nesse barril largado numa ilha sozinha do Pacífico Sul, esse barril que estava lá para apreender algum náufrago. Ele tinha também um terno de tweed, porque os ingleses entendiam que se um náufrago aparecesse lá, quando ele fosse resgatado, ele teria que estar bem vestido. Ele teria que estar bem vestido. É mais ou menos como a história lá do, das cataratas do Rio Vitória, né? Depois eu vou me lembrar da história. Já esqueci quem é o descobridor, mas enfim, fecha aqui. Aquele mundo da segurança foi ruindo. Num breve voo de pássaro pelo século XX, aquilo que o Eric Hobsbawm chamou de breve século XX, porque em 80 anos tudo mudou. Vejam, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, a quebra da Bolsa em 29, a Guerra Mundial nos anos 40, depois a Revolução Sexual, depois, depois a Revolução Cibernética. Tudo isso aconteceu destruindo definitivamente, em 80 anos, aquele mundo de segurança. E muitas desses acontecimentos me parecem são extremamente úteis. Vejam, vou dar um exemplo aqui para destacar, porque acho que isso é importante nesses tempos aí em que a professora Melina está sendo tão atacada, não só por sua história, mas por ser mulher. Vocês sabem o que está acontecendo. Vejam, a Primeira Guerra Mundial, ela foi fundamental para a libertação da mulher. Por quê? Porque os homens iam para a guerra e elas ficavam. Elas tinham que ingressar no mercado de trabalho. E assim começam a ter rendimentos. E quando o homem, o marido, volta da guerra, ela quer também, já que agora ela colabora para o sustento, ela quer também decidir os destinos da família. O outro exemplo, lá na Revolução Sexual nos anos 60, a descoberta da pílula, o pessoal mais novo não lembra dessa expressão, hoje se fala só anticoncepcional, mas a pílula foi fundamental para a libertação feminina, porque a partir dela a mulher pode manter relações sexuais e escolher o seu parceiro, exercendo efetivamente o seu afeto, o seu querer. Mas enfim, todos esses acontecimentos vão alterar aquele mundo de segurança que era pautado, lembre, por uma total abstração do sujeito. E qual é a busca que você faz hoje? A que é que vem esse direito civil contemporâneo que precisa ser construído? Em primeiro lugar, me parece isso muito importante, superar aquela abstração dos negócios jurídicos, aquela abstração do sujeito de direito. Nós precisamos estar de olho na pessoa humana concreta, na pessoa humana inserida historicamente, na pessoa humana com suas histórias, com suas fomes, com suas paixões, com seus desejos, com seus defeitos. É esta pessoa que o direito tem que proteger. Ainda que nós continuemos a ser um ponto de implantação de normas, nós devemos ser reconhecidos pelo direito como seres humanos concretos. Todos nós sabemos aquele breve conceito aquele conceito de dignidade kantiana, né? Todo homem é digno porque ele não é um fim em si mesmo, o que é ótimo, mas talvez nós tenhamos que ir um pouco mais além disso.
Quando eu vejo, por exemplo, eu não sei que expressão vocês usam no Nordeste, mas um pedinte, um sem-teto, aquele sujeito ali que está comendo lixo na rua, será que eu posso dizer que ele é uma pessoa digna? Claro, ele é um homem e, como tal, dotado de dignidade. Mas nós temos que dar condições dele ser materialmente digno. E essa materialidade, me parece, passa a consistir no conceito de direito, o direito da pessoa humana concreta, da pessoa humana real. Mas nós também temos que abandonar aquela individualidade, porque o que nós devemos proteger nesse novo direito civil é a pessoa humana como membro de uma comunidade, como parte do gênero humano. Proteger uma pessoa concreta é, ao mesmo tempo, proteger toda a coletividade. Então, nós temos, e aí vem a importância da solidariedade, ou seja, dignidade e solidariedade tem, e vejam, dignidade material, solidariedade material. Elas têm que andar juntas no papel de um direito civil a serviço da vida, como dizia lá o professor Orlando de Carvalho em Portugal. Me parece que esse é o novo desenho do direito civil, proteger o indivíduo pessoa, o ser em si, mas um ser que atua no mundo jurídico, um ser que atua no mundo. Num dos textos que encaminha para o professor Marcos, não sei se já foi distribuído, o Azarate, aquele texto sobre o homem digno, o Homus Dignus, ele termina o texto dizendo algo mais ou menos assim: a pessoa humana é e opera no mundo. Ser e operar, ser e trabalhar, por exemplo, ser e estar. É essa pessoa humana a qual se deve dirigir o direito civil. Então, me parece, talvez a quarta fundação, o quarto conceito de direito civil ainda em construção seja exatamente esse. Claro que surgem problemas. Como é que o direito vai chegar tão longe e vai ser um direito tão bom para nós, seres humanos concretos? Eu vou dar aqui duas observações. E uma aí, o professor Paulo Lobo é o grande bastião. Hoje nós sabemos, não importa só a fisicidade da pessoa humana, importa as informações dela. Então, esse sujeito com autonomia informativa, me parece que isso é muito relevante nós levarmos em conta isso. Nós somos mais que nosso corpo, nós somos informação. E como concretizar essa pessoa humana? Como transformar aquele sujeito em ser concreto? Talvez, e falo especialmente do ponto de vista brasileiro, de país colonizado, de país com escassez de recursos, pelo menos uma aparente escassez de recursos, talvez o caminho para nós termos um direito civil que se volte à proteção da pessoa humana concreta seja o seguinte: em primeiro lugar, é o que eu chamo de quatro acessos. O primeiro deles diz respeito à educação básica. Toda e qualquer pessoa tem que ter educação básica. Todo brasileiro tem direito a ter educação básica. Não precisamos ter educação superior para todas as pessoas, porque há escassez de recursos. Mas, no mínimo, acesso à educação. A educação fundamental, desculpe, a expressão técnica, educação fundamental. Então, nenhuma criança fora da escola. Na medida em que tenhamos outros acessos ao ensino superior, tanto melhor, mas no mínimo isso. Educação fundamental. Segundo, saúde básica. É necessário que toda e qualquer pessoa, e no caso nosso do Brasil, tenha acesso à saúde básica. Não à saúde de ponta, não aos melhores medicamentos, claro que isso é importante, mas no mínimo, todas as pessoas, para serem dignas, têm que ter esse mínimo de saúde, a saúde básica. E aqui faço mais um parêntese. O Brasil, vocês sabem, o nosso SUS aí realmente é digno dos maiores elogios, com todos os problemas, ele funciona e funciona muito bem. Eu tive um problema de saúde, tive que ir a um postinho esses dias, nós chamamos de postinho aqui, uma UPA, fui extremamente bem atendido. De qualquer maneira, educação fundamental, saúde básica. Terceiro lugar, terceiro acesso. É necessário que todos nós tenhamos um patrimônio mínimo. E aí vamos lá falar do professor Fachin. Um patrimônio mínimo suficiente para nós nos termos como pessoa digna. Isso significa o quê? Acesso à moradia, acesso à renda. E no exemplo brasileiro, talvez, o programa acho que cesta básica, ou enfim, não me recordo o nome do programa, é fundamental nisso. Toda pessoa tem que ter um mínimo patrimonial para poder ser dignamente concreta. Então,
educação fundamental, saúde básica, renda mínima ou patrimônio mínimo e, em quarto lugar, acesso à justiça. Todos nós temos que ter acesso à justiça e uso a expressão justiça no seu sentido mais amplo possível. E aí o acesso à justiça, vejam vocês, é uma espécie de acesso instrumental, porque é por intermédio do acesso à justiça, da facilidade de buscar o Estado juiz, que eu posso ter acesso à educação básica, quando o Estado não me der, desculpe, à educação fundamental, à saúde básica, quando o Estado não me der, ou ao patrimônio mínimo, quando o Estado não me der. Então, talvez, e essa proposta que eu coloco aqui para ouvir de vocês, especialmente as críticas, é essa: construir um novo direito, e resumo aqui agora, visto de professor de graduação, resumo: construir um novo direito civil, um direito civil da pessoa humana concreta, mas da pessoa humana membro de uma comunidade. Dignidade e solidariedade. Com acesso à educação fundamental, à saúde básica, à renda mínima e ao judiciário. Desculpe se os cansei e obrigado por ouvirem aqui minhas extravagâncias. De maneira nenhuma, meu amigo, foi uma ótima exposição, tá? Muito fiel aos textos que você colocou, e eu lhe agradeço ter enviado os textos para o pessoal do grupo, sempre ajuda para poder a gente ter uma referência da sua conversa. Eu vou tentar pontuar algumas questões aqui e, literalmente, pegar o bastão que você está me entregando aqui agora. Quando eu li o primeiro texto que você sugeriu, Herodes, que tratava do Oliveira Ascensão sobre o direito do homem comum, o direito civil como direito do homem comum, destaca para mim a questão, a preocupação do autor com colocar o ser humano no centro das preocupações. Eu acho que isso está muito evidente no texto. Aí a gente passa para o segundo texto, o texto do Hernandes, e a gente vê uma expressão que é recorrente ao longo do texto, que é o direito civil relacionado ao Estatuto da Pessoa. Mas aí, para mim, quando eu vejo a referência ao Estatuto da Pessoa, parece que ele está preocupado entre você equilibrar individualidade de um lado e a nossa participação no espaço social, a socialidade aqui. É mais ou menos como se o texto tratasse primeiro de uma tentativa de superar a impessoalidade da abstração, tá? Mas sem também cair num apego excessivo para o individualismo, ou seja, é buscar o equilíbrio. E aí vem para o texto do Homo Dignus, e foi muito legal você ter pegado perspectivas em português, em italiano, em espanhol, para mostrar que essa é uma preocupação que não importa o sistema jurídico que a gente esteja incluído, onde se estuda direito privado, relações privadas, essa preocupação está evidente. Eu acho legal aqui a referência que você já fez aqui sobre não reduzir o nosso estudo a uma categoria abstrata, universal, sem levar em consideração a sua construção histórica ou social. Tá ótimo. Então, vamos pegar aqui esses três aspectos. Vamos pegar, então, uma crítica que parece perpassar todos os textos a formalismo, tá? Ou seja, todos rejeitam a redução do estudo, do objeto de estudo do direito civil a apenas uma categoria abstrata. A centralidade da pessoa, tá? O Ascensão fala de homem comum, o Hernandes fala de estatuto da pessoa, o Azarite fala sobre homos dignos, e o que ficou muito claro na sua exposição diz respeito à historicidade que tem que nos acompanhar aqui. E aí, eu quero pensar se isso que nos trouxe até esse ponto da nossa vida, que já parece insuficiente na sua fala para a gente viver o presente, como é que ele vai se apresentar para o futuro, meu amigo? Veja só, a gente vive um momento hoje de uma economia baseada num capitalismo de vigilância, num capitalismo que tem como um dos seus pilares o monitoramento do que a gente faz, a extração de dados pessoais, e chega a um ponto de que a nossa vida está sendo dataficada. Ou seja, se vai tudo ser reduzido para dados e só o que é relevante são dados, eu vou chamar aqui, né, vou fazer referência a outro colega nosso, professor Rosenwald, que no ano passado escreveu um texto onde ele estava preocupado com a despersonalização da pessoa, tá certo? Já que no modelo econômico vigente nesse mundo que está ficando cada vez mais digital, a gente tem aí uma datificação crescente ou um apelo aos dados, não importa quem é o sujeito, desde que eu consiga extrair as informações dele. Será que a gente vai conseguir manter o direito civil ligado ao homem comum, à centralidade da pessoa, se a gente está constantemente tendo que lutar com essa lógica de reduzir tudo a dados? Para completar, meu caro,
A gente vive hoje uma tecnologia que permite que a gente assuma várias personas. Então, eu posso assumir papéis diferentes, eu posso ter mais de um perfil. E se isso não é tão evidente para aqueles que têm um pouquinho mais de 40 anos, para aqueles que têm entre 15 e 30 anos de idade, a coisa mais natural do mundo é se expressarem no mundo social, utilizando personas diferentes, uma para a família, para os pais, outra para os amigos mais próximos, tá certo? E aí, nessa fluidez de identidade, tá? Fica difícil a gente acompanhar tanta diversidade, tanta mutabilidade que a gente está vivendo. Mas eu vou para um terceiro aspecto ainda, que é a discussão que hoje está cada vez mais evidente entre liberdade, solidariedade e responsabilidade. Em que sentido? Esses desafios dessa nova forma de tecnologia começam porque eu acho que a gente ainda parte de uma matriz individualista. E nessa matriz individualista, muitas vezes a gente entra em conflito com questões que são tipicamente transindividuais. Então, para eu manter aqui a pegada do digital, a gente tem uma exposição massiva de dados pessoais, a gente tem um discurso de ódio muito presente nas redes sociais, e no campo da biotecnologia, da neurotecnologia, uma preocupação com manipulação do genoma humano. O que é que essas três situações me mostram? Né? Que a gente parte do individual, mas que cada direito individual desse também tem uma dimensão difusa, tem uma dimensão coletiva. A gente acaba vendo agora uma preocupação cada vez mais intensa com valores comuns, que são valores para uma comunidade, não necessariamente para um indivíduo específico. E, sinceramente, eu não acho que os instrumentos de ação coletiva do CDC, lá pelo artigo 81, que a Lei da Ação Civil Pública, sejam suficientes para a gente lidar com esses desafios. Eu começo a ver uma preocupação com isso em 2018, no texto da Lei Geral de Proteção de Dados. A lei fala que a proteção de dados não protege só o indivíduo, está lá no artigo 2º. A proteção de dados deve ser voltada ao desenvolvimento da coletividade. Mas será que o direito civil se presta ao desenvolvimento da coletividade? Será que essa é a nossa agenda? Será que essa é a nossa tarefa? Nessas legislações setoriais, e aí eu vou olhar para a Europa, estou falando do GPDR, estou falando do ato que regula a inteligência artificial, já que a gente não tem, o que aparece nas exposições de motivo, o que aparece nos considerandos, e eles são muitos, é que a tutela a proteção da personalidade não deve ser pensada apenas como direito individual, deve ser pensada também como uma garantia para assegurar democracia, para assegurar os interesses coletivos. E aí, vejam o impacto nos contratos, para eu não me alongar muito aqui. A gente tem contratos de adesão que vão atingir coletividades inteiras. Vamos pegar um contrato de adesão de plano de saúde, vamos pegar um contrato de adesão a uma plataforma. E aqui, os instrumentos da gente barganhar as cláusulas, de negociar livremente os contratos, de exercer autonomia, parecem absolutamente insuficientes. E a gente vê as vozes aí clamando por uma regulação que venha do Estado para lidar com essas questões. Então, eu acho que controle regulatório e tutela coletiva estão em evidência. E eu gosto muito do tema dos deveres de conduta, dos deveres gerais de conduta aqui, para fazer uma homenagem à terminologia do professor Paulo. E aí, veja, esses contratos têm efeitos sociais grandiosos na comunidade. Veja, algumas dessas plataformas incentivam, por exemplo, o comportamento de risco. Vamos pegar os desafios do TikTok, por exemplo, o que é que eles estão fazendo para as crianças, a ponto da gente precisar limitar o acesso às telas durante o período da escola. E se eu for pensar na responsabilidade civil, naquela responsabilidade Caio contra Tício, que eu estou tentando olhar para o que Tício perdeu e devolver a ele para o status quo ante, se for possível, na reparação integral, eu tenho uma evidente ampliação dos sujeitos protegidos, eu tenho uma expansão de situações de danos indenizáveis, e eu tenho um recurso cada vez mais evidente à responsabilidade preventiva. E toda vez que eu vejo alguém falando de responsabilidade preventiva, me parece que o foco é muito mais no transindividual do que no individual. Não, já não é mais suficiente pensar aspectos da responsabilidade pensando numa vítima de cada vez e a preocupação é mitigar os riscos que são previsíveis ou não para toda a comunidade. Então, hoje, acho que o que está na ordem do dia é a gente entender como chegamos nesse ponto
Acho que você fez isso maravilhosamente bem aqui na sua fala, tá certo? E a gente pensar quais são os próximos passos nesse novo cenário que está diante da gente. E como eu prometi, não quero me alongar muito, meu caro, eu vou tirar os nossos destaques aqui da tela para que a gente possa chamar agora os demais colegas que estavam nos ouvindo para participar. Como sempre, tá certo? A gente vai se inscrever pelo chat para eu poder ir acompanhando. Professora Elaine, a palavra é sua, você já se inscreveu aqui. E os demais que estão aqui na sala, se quiserem perguntar, por favor, se inscrevam no chat para poder abrir o microfone na sequência e fazer perguntas ao nosso convidado. Elaine, por favor. Muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, professor Oates, suas maravilhosas palavras. Realmente nos fazem pensar muito. E Marcos sempre traz muitas problemáticas, né, que a gente termina pensando em cima do pensamento que já foi desenvolvido. Mas eu só queria fazer uma pergunta que tem a ver com o que o senhor falou e a ver com o que Marcos falou. Eu gostaria de saber, diante desse cenário novo, né, entre os sujeitos de direito e os negócios jurídicos, se há que se falar da relativização da autonomia privada ou da liberdade de contratar. Será que esses princípios, mesmo sabendo que a gente tem a livre iniciativa, que está lá constitucionalmente garantido, se há como se falar numa relativização diante das novas tecnologias, dos avanços? Obrigada. Bom, quem sou eu para responder isso? Mas eu vou fazer talvez uma. Eu acho que a autonomia privada, esse é um jogo do direito. Sempre a nossa autonomia vai sendo apertada, vai sendo elastecida de acordo com as marés das estruturas sociais e jurídicas. Mas veja que interessante. Nós sempre pensamos em limitação da autonomia privada pela lei. O legislador, em questão de ordem pública, limita a autonomia privada ou estende. O professor Paulo Lobo tem um livrinho que eu acho brilhante, é o mais gasto livro meu, que é aquele sobre o contrato, exigências e concepções atuais. E eu me recordo, eu li lá atrás esse livro, e sempre estou folheando ele, que o professor Paulo Sumano diz mais ou menos o seguinte: existe uma limitação à autonomia feita pela lei, o que é normal, mas muitas vezes a própria economia limita a nossa autonomia privada. Eu não sei se o professor Paulo pensou nesse exemplo, mas vou dar um exemplo. Se eu sair aqui do meu escritório agora e quiser tomar uma Pepsi Cola, eu não vou encontrar, eu vou ter que tomar Coca-Cola. Ou seja, a minha autonomia de escolha é limitada pela concentração empresarial. E aí você vai perguntar, Elaine, e o que isso tem a ver com a minha pergunta? Talvez esteja no seguinte, veja, o que pode limitar a nossa autonomia, além dos desejos do legislador, talvez seja justamente a tecnologia, certo? E está aí o exemplo principal. Eu não tenho mais escolha de livros. Eu gosto muito de uma livraria e ficar circulando pela biblioteca. Agora não, eu entro numa livraria e ele me oferece o que eu quero. Ou eu entro num streaming, num desses Netflix, ele já seleciona o que eu vou querer e veja que interessante. Ele me faz querer, ao mesmo tempo que me tira a minha possibilidade de escolha. Minha autonomia é reduzida pela tecnologia, pela tecnologia. Isso é uma coisa. Então, realmente, eu acho que não sei se não sei se respondi a tua pergunta, provavelmente não, mas não tenho dúvida que a tecnologia ajuda a limitar nossa autonomia privada. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Tem gente, um colega diz, eu acho maravilhoso, não preciso mais ficar mudando de canal. Vem lá tudo que eu gosto. E eu disse só que você vai gostar cada vez mais do que eles querem que você goste, do que o algoritmo leu e empurrou para você. Não sei se concordam com isso, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Muito Meu obrigada, caro, professor. deixa eu Sim, pegar um gancho aqui, Elaine, nessa conversa. Herodes, eu estava lendo um texto ontem sobre esses dispositivos tecnológicos que a gente coloca no corpo. O relógio, que mede o batimento, que mede a qualidade do sono, a quantidade de passos e etc. E aí a gente começa a achar que só o que importa na vida é aquilo que vai ser medido. Então, não importa como você está, mas importa quanto você andou, quantos minutos você dormiu, importa como é que estão os seus batimentos naquele momento. E aí, o que acaba acontecendo é que vira uma lógica de performance. Então, você tem que andar mais do que ontem, você tem que dormir melhor do que na semana anterior. E o ciclo é tão complicado, amigo, que quando a gente consegue atingir, se é que a gente vai conseguir aquele objetivo, automaticamente já vem um objetivo novo, um objetivo mais além daquilo ali. Vira um círculo vicioso e a gente talvez esteja num momento que, veja, ó, o direito ele impõe os efeitos dele por coerção.
tá? Então, a norma vai descrever a conduta e vai ter um preceito que vai ter um efeito específico. Mas nessa lógica que você falou da autonomia e que a Elaine provocou agora, o algoritmo ele não impõe, ele recomenda. E ele recomenda com base no que você fez antes, no seu passado. Então, o que é que ele faz? Ele incentiva a manutenção daquele comportamento anterior e ele consegue, com isso, porque ele tem os dados, prever o que você vai fazer e se você for agir diferente daquele argumento, ele vai tentar dar um estímulo para você para que você siga na previsibilidade dele. Tá? E aí, o que é que acontece? Esse controle acaba ficando invisível. Então, quando você entra na plataforma, você não sabe por que aqueles livros são os primeiros que foram mostrados para você. Quando chegava na biblioteca ou na livraria, você pode andar livremente, mas no seu perfil da livraria eletrônica, você vai ver na sequência que ele quer que você veja. E se você estiver se distanciando daquilo que você costuma fazer, ele vai tentar te trazer de volta com desconto, com algum nudge, com algum estímulo para te manter ali. E esse controle invisível, sobretudo para quem não tem os acessos que você mencionou aqui, e aí a gente talvez tivesse que acrescentar, junto de educação básica, a gente tivesse que encontrar algum tipo de letramento para poder entender o que está acontecendo. Fica muito Perfeito. difícil. Ontem a gente teve a edição do ECA Digital, ou do ECA 2.0. E o ECA vai estabelecer um dever dos pais supervisionarem os filhos na internet e vai dizer que até os 16 anos nenhuma criança e adolescente pode ter conta em rede social, qualquer tipo de plataforma, sem que essa conta esteja vinculada aos pais. Eu fico pensando, Eros, talvez o filho tenha que fazer a vinculação, porque o pai não faça ideia de como é que essa vinculação deve ser feita. Então, a sensação é que a lei que foi editada ontem vai resolver todos os problemas. Eu acho que a gente está longe disso. Então, acho que a autonomia aqui, que foi a provocação de Elaine, é bem evidente ainda nesse aspecto. O professor Gustavo está escrevendo aqui que quer participar, por favor. Estão me ouvindo? Porque como eu estou na sala de aula, aí eu tenho que usar essa Perfeito. burocracia, Pegou inclusive, do o microfone, microfone. achei que você ia cantar, Gustavo. Não, eu queria, na verdade, quero parabenizar, agradecer a sua participação, parabenizar pela sua exposição, sempre brilhante, e com uma clareza fantástica. E fazer um comentário que eu acho muito importante também, essa sua pesquisa, essa busca, né? Esse conceito de direito civil em construção, acho que talvez esteja num momento importantíssimo para que isso aconteça, né? E no texto de Oliveira Assunção, ele, né, fala da organização científica, né, do direito civil e tal, cita alguns ramos como o direito do consumidor, né, o direito de empresa, que faz parte do próprio código, mas não, né, do direito civil, e salienta também algo que tem um pouco a ver com o que Marcos e Elaine falaram, é, da bioética, né? Se fala na bioética como se fosse normas, né, deontológicas da medicina, ou seja, resoluções do Conselho Federal de Medicina e como se nós, né, como se o direito civil pudesse submeter, na verdade, essas normas, enquanto o direito civil centrado na pessoa e a partir daí, né, os próprios direitos da personalidade que a gente tem essa construção. Era isso, eu só fazer realmente essa observação e agradecer mais uma vez pela sua exposição. Eu que agradeço estar com vocês aqui, é uma grande honra. E deixa eu registrar também, fazer minha propaganda. Tem aqui já um membro do Copérnico, aí o Juan Radi, que é nosso doutorando aqui, acabou de chegar. Seja bem-vindo, Juan. Heroto, deixa eu te perguntar uma coisa. Proteção de dados é direito civil. Inteligência artificial é direito civil. Bioética, reprodução humana assistida, é direito civil, para provocar aqui Manuel, que está nos assistindo aqui na sala. Tratar dos direitos ou da permanência da nossa personalidade no mundo digital depois da morte física é direito civil, porque na proposta de atualização do código, vários desses temas que eu estou mencionando aqui foram incluídos. Tá? E aí, o que é que acontece? A gente vive uma expansão tão grande, já que você começou falando da questão acadêmica, curricular, de em que caixinha a gente vai colocar cada assunto desse, já que você gosta de dar aula de teoria geral do direito civil, está ficando difícil, amigo, porque o conteúdo da matéria só faz crescer, e na falta de onde colocar esses temas novos, eles estão sendo despejados na nossa disciplina. Porque tudo diz respeito ao cotidiano.
tudo diz respeito ao homem comum, tá certo? Mas a gente vai conseguir absorver isso. Vou dar o exemplo do exame de ordem. O exame de ordem é o seguinte: o que não for penal, o que não for trabalhista, o que não for tributário, o que não for administrativo, é direito civil, tá certo? Ponto. É assim que está se resolvendo a questão. Como é que você vê isso na tua vivência, na sala de aula nesse momento? Veja, aí nós temos, professor Marcos, dois problemas. E foi por isso que eu, veja, como se adivinhando que isso ia aparecer aqui, foi por isso que eu comecei minha fala falando da disciplinarização para fins didáticos. Talvez para fins didáticos nós tenhamos um seríssimo problema aí. Mas nós não podemos esquecer que esse direito civil, que nós estamos construindo desde os romanos, ainda que alterando isso, mas um direito civil do cidadão, da pessoa, ora concreta, ora abstrata, esse direito civil de nós, do nosso mais íntimo, ele acaba sendo um direito que vai ter que enfrentar tudo isso. O problema da manipulação de dados é um problema do homem comum hoje. Então, nós temos que saber se o conteúdo é esse, isso é uma coisa. E outra coisa é a questão disciplinar, ou metodológica, ou didática. Agora, o importante nós considerarmos o direito civil manter o pé nisso, com todo o trabalho que tenhamos, é sabermos que nós estamos construindo princípios de direito privado, de civil, que são extremamente importantes. E tem o livro do professor Paulo Lobo, que vem falar disso. Esses princípios foram uma grande conquista da civilização. E talvez eles ajudem a enfrentar todos esses problemas. Agora é uma dificuldade, né? Se me permite voltar para a tua fala, um dos aspectos da tua fala, você diz das pessoas com os perfis digitais, vamos dizer assim, né? Os avatares. Pô, nós somos vários, já dizia o Fernando Pessoa. Pois mesmo no mundo analógico, também nós podemos ter vários perfis. É aquilo que se chama multiculturalismo. Eu me recordo que o presidente Reagan se deparou com o seguinte problema. Ele ia nomear um juiz para a Suprema Corte e ele tinha escolhido um sujeito que era um sujeito de cor, era um sujeito negro. Então, todos os movimentos que protegiam os negros, preocupavam, apoiavam. Só que depois descobriu-se que esse jurista, ele havia tido um episódio na vida dele de abuso, não me recordo se moral ou sexual, contra uma subordinada. Então, os movimentos de defesa das mulheres eram contrária à nomeação dele. E quem que apareceu nesse meio? As mulheres negras. As mulheres negras, por um momento, deveriam apoiá-lo porque seria um negro na Suprema Corte, mas, por outro lado, não podiam apoiá-lo porque ele era um abusador. O que mostra que as pessoas têm várias facetas, né? Isso fica radicalizado agora com o mundo digital, com essa digitalização do corpo. A Adriana Coelho tem um livro brilhante sobre isso, como o corpo se transforma em informações. E aí nós vemos como o capitalismo é o capitalismo, né? Ele transforma tudo em mercadoria. O capitalismo transformou as mercadorias em mercadorias, transformou a terra em mercadoria e agora transforma, já que ele não pode transformar nosso corpo em mercadoria, ainda que tenha tentado, ele transforma o quê? As nossas informações em mercadoria. Então, o capitalismo realmente é um dos sujeitos mais vorazes e mais espertos, porque ele vai se amoldando e vai sempre em busca da sua finalidade. Vou pegar esse gancho aí, já que você falou do capital, para falar das pessoas que estão endividadas. Dependendo do critério que a gente usar no Brasil, 77% da população tem algum tipo de dívida. E aí a gente tem uma legislação 2021, mas que ela fez um recorte para o superendividado numa relação de consumo. E hoje um dos maiores desafios no judiciário é o cidadão que diz que está impossibilitado de pagar a dívida do crediário, mas para analisar se ele se enquadra ou não no mínimo existencial previsto no decreto, se exclui, por exemplo, o que ele deve de alimentos para os filhos, se exclui o que ele tem de qualquer dívida de natureza civil. Tá certo? E aí, veja, não dá para recortar o que é dívida civil, alimentar, o que é dívida de consumo, o que ele gastou com moradia, com plano de saúde, para poder relativizar o conceito de superendividado, na minha opinião. Mas o legislador tenta fazer isso, tá certo? Tenta eleger quais são as dívidas que seriam passíveis do enquadramento ou não na figura do superendividamento. Eu acho que você, quando escolheu o tema, foi muito feliz, porque ele acaba perpassando várias das pesquisas que estão por aqui na sala, tá certo? Quer seja no campo da família, quer seja no campo da tecnologia, quer seja no campo dos contratos, a gente tem como trazer essa discussão aqui para o presente. Mas, professor Paulo, o senhor quer participar da conversa? Quer fazer seus comentários?
Professora Fabíola está sem microfone, viu, Heroto? Senão ela estava falando aqui, mas não teve jeito. Vamos lá, então. Estão me ouvindo? Perfeito. Ok. Professor Herodes, muito obrigado por ter vindo e ter trazido o brilhantismo da sua inteligência, das suas inquietações intelectuais. Isso é sempre bom, né, ouvir. Esse é o objetivo do nosso grupo de estudos, é, esse debate fluente de ideias. E é que nos anima a continuar. E a sua presença hoje vem muito bem a propósito dessa nossa finalidade. E é sempre bom procurarmos repensar os fundamentos e as origens do nosso campo de estudo. É sempre bom. Ah, e a sua preocupação com o que chamou de disciplinarização, essa sua preocupação é procedente, porque eu entendi o sentido da sua crítica, mas deixando claro que temos que trabalhar e termos uma definição clara do nosso campo epistemológico, cada área do conhecimento. Isso não significa que transformemos o direito civil, que é objeto da sua fala, o direito civil numa espécie de um espaço autopoético, porque a própria autopoese, quando foi pensada para o direito, pensou o direito como um sistema, o direito todo, e não cada uma das suas partes. E nisso a sua intervenção é correta, né? É como que não é possível nós pensarmos a necessidade. Ponte de Miranda dizia sempre que ele chamava isso de sem classificação não se faz ciência. Sem classificação não se faz ciência. Não quer dizer com isso que você estabeleça espaços sem interpenetração, espaços de conhecimento, sem interpenetração. Daí esse esclarecimento que ele sempre fazia a esse respeito. Achei muito importante a sua busca do que seria o eixo comum do direito na contemporaneidade, indo na historicidade buscar esse mesmo eixo que é a pessoa humana. E como você explicitou ao longo da sua fala, a pessoa humana concreta. E essa pessoa humana concreta, nós a identificávamos no direito romano antigo, durante o período mesmo do medievo. E ele vai desaparecer, essa pessoa concreta, a pessoa humana concreta, vai desaparecer com o advento do Estado moderno, não do Estado moderno somente, o Estado moderno com o triunfo da burguesia. E a burguesia, depois que ganha, e ela trabalhou com as pessoas humanas concretas para, e combatendo o, os valores e os estamentos do passado, estamentos rígidos, que impedia a fluência das pessoas no espaço social. Nasceu no estamento, morre-se no estamento, mas quando conquista o poder econômico e o poder político, ele passa a trabalhar a abstração. E foi interessante quando você recuperou, resgatou uma obra que eu estava, nem me lembrava mais da. é, é, Quer dizer, está dentro do que eu produzi, mas não me lembrava recentemente, que essa obra tem mais de 40 anos, que foi quando eu fiz a crítica da abstração do negócio jurídico, o negócio jurídico como um obstáculo ao conhecimento do contrato. Então, o negócio jurídico foi um desenvolvimento fantástico, especialmente no século XIX. Como também a ideia de sujeito de direito. O sujeito de direito afastou a pessoa humana. E ele passa a ser concebido como um polo.
puro de relação jurídica. Só que agora, a contemporaneidade, esses conceitos que foram produzidos no século XIX, podemos apropriá-los e dar-lhe materialidade para a solução dos problemas emergentes da contemporaneidade. E assim é que o sujeito do direito assume um protagonismo diferenciado, uma materialização ou concretização, como você preferiu dizer na sua exposição. E vem apelo para a explicação teórica convincente e desnecessária e sem necessidade do apelo à personalização de certas situações da vida. Por exemplo, os entes não personificados são sujeitos de direito. Eu cito aqui três, por exemplo, né, que eu costumo me referir. Você fez referência ao nascituro, quer dizer, o nascituro é um ser humano concebido. Existe também um ente despersonalizado que não é sequer nascido, que não é sequer existente, mas que pode vir a existir, que é o concepturo, ou seja, aquele que o testador quer contemplar até para estimular, eventualmente, quando alguém deixa um testamento para o filho e diz, olha, se você tiver um filho, desde que seja concebido no prazo de 2 anos após a morte do testador. Se a concepção se der após 2 anos, ele não é beneficiário daquele legado que foi deixado no testamento. Então, você está diante daí de um sujeito de direito. Da mesma forma como o nascituro é um sujeito de direito, ainda que não pessoa. Há outro exemplo, é o do artigo 225 da Constituição, que estabelece a proteção e a tutela jurídica das futuras gerações e impõe às atuais gerações o dever jurídico de cuidar do meio ambiente para assegurar as condições mínimas de existência para as futuras gerações. O Ministério Público é o representante processual competente e adequado, por exemplo, e não só ele, também as entidades organizadas para a defesa dos interesses difusos, a, a promover ação civil pública, ação civil coletiva, ação civil coletiva em defesa dos interesses e direitos das pessoas que ainda não existirão, mas que a probabilidade de existir é real, a não ser que a Terra desapareça, que são as futuras gerações. E é por isso também nos leva a compreender a pessoa humana e a repensar a pessoa humana, não isolada em si. E o direito, por exemplo, quando eu me refiro à repersonalização, que foi outro texto que eu escrevi há mais de 40 anos, a repersonalização é para reposicionar a pessoa humana como no seu lugar de protagonista essencial do direito civil, no lugar de um sujeito e do sujeito de direito abstrato. Então, a repersonalização envolve, consequentemente, a necessidade de nós repensarmos a pessoa inserida no seu espaço, que é a natureza, o espaço de vida, e por isso é que a lição dos antigos nós temos agora que recuperar, que nós somos parte da natureza. Nós somos parte, não somos isolados. Os modernos, quando surgem, como por exemplo Descartes, no seu discurso do método, ele deixa bem claro que o que interessa é a pessoa e a natureza é um obstáculo a ser removido, a ser destruído se necessário. E isso perpassa 500 anos da nossa vida
durante o período da modernidade. E veja que a concepção era essa, vai passando, ficou um lugar comum nas pessoas. Uma árvore é um obstáculo, uma mata é um obstáculo. Veja que isso só começa a se repensar de 1970 para cá, com as primeiras discussões em todo o que se chamava ecologia. E agora nós estamos ainda nesse processo, com toda essa resistência de que importante é destruir a natureza, e que importante é o mercado, como vocês dois se referiram, os professores Marcos e o professor Zeroux, que, aliás, é o que eu extraí essencialmente do segundo é, interessante trabalho de reflexão que o professor Herotos nos enviou, do professor Gaetano Azariti, em que ele se refere e faz a crítica da centralidade do mercado, que é o que infelizmente passa a predominar de 200 e tantos anos para cá, a centralidade, e que o professor Marcos Herá chamou a atenção dessas novas tecnologias, na evolução tecnológica, e o aguçamento da centralidade do mercado, tá? Em que, inclusive, o risco que estamos correndo de não saber mais distinguir o que é existencial dos dados pessoais do que é econômico. Vários colegas nossos já trabalham com uma figura intermediária híbrida entre existencial e econômico ou patrimonial dos dados. Isso não existe. Ou é existencial e se enquadra como direitos da personalidade, ou é bem econômico, que tem valor econômico, bem imaterial ou incorpóreo de valor econômico. Não há nada de novo nisso. É uma forma nova de bem incorpóreo. Não há nada de novo. No fundo, eu escrevi há pouco e estou agora ainda com isso na mente, porque eu acabei de escrever ontem uma apresentação para um livro coordenado pela professora Maria Rita sobre o direito os direitos e as novas tecnologias, do, em que eu mostro justamente que não há nada de novo, praticamente nada de novo. O contrato é o mesmo. O que muda é o modelo, o modo de manifestação ou declaração de vontade, que pode ser escrito, pode ser verbal, pode ser pelo gesto e pode ser pelos meios eletrônicos atuais ou assinatura eletrônica. Isso não altera a essência do contrato, que é igualzinha a que o que havia dos antigos, o que havia entre os nossos povos tradicionais aqui no Brasil quando negociávamos com os outros. Então, a essência, as relações humanas são iguais. Não é? A grande alteração, o que há de novo, propriamente, o que há de novo, é essa discussão sobre os dados pessoais que aqui referiu. Mas é uma questão para se deixar mais adiante. Gostei, portanto, muito, fiz a anotação aqui, do professor Zarit, e que a centralidade da dignidade da pessoa humana, ao lado, e ele enfatiza isso, que é o que eu penso igualmente, da igualdade e da liberdade, ambas concretas. A dignidade da pessoa humana, a igualdade e a liberdade. O professor Oliveira Ascensão me chamou até. Acho que para mim travou aqui. Deu uma travada. Vamos esperar só um Atenção, pouquinho para ver se ele todos consegue os três voltar. buscam, ele se refere ao outro, Professor, deu uma travou? travadinha um pouquinho quando o senhor começou a falar, professor Oliveira Ascensão, aí travou. Se o senhor puder Estou ouvindo agora? retomar. Sim, estamos ouvindo bem. Agora tá bom. É só Estou ouvindo voltar para agora? quando o senhor começou a falar do Oliveira Ascensão. Ah, tá bom. Posso retomar então. Pode sim. O professor Oliveira Ascensão se refere a homem, né, no título, inclusive, do seu trabalho, né, como direito comum do homem, ou do homem comum.
da pessoa humana comum, da pessoa humana comum, que era essa centralidade que ele se referiu. Mas eu retomo a. Aqui tem um aviso. Houve alguma interrupção na fala? Não. Ok. Ah, eu retomo a explicação da concretização do sujeito de direito, não só no que concerne aos entes, como também às entidades. Eu cito o exemplo mais comum é do condomínio as variadas formas de condomínio, especialmente o condomínio de edifício, que é um ente, uma entidade não personalizada, é um sujeito de direito, não necessidade de personalizar. E por isso que a ideia, quando se falar e pensar e concordo com essa preocupação da centralidade na pessoa humana e não no mercado e na mercantilização, no cerne ao direito civil, não podemos deixar de lado essa materialização e concretização do sujeito e interseção com o direito, as pessoas. É, eu concordo com o professor Ascensão de que o Código Civil brasileiro, ele faz essa crítica que já é minha de longa data, o Código Civil brasileiro não é um código de direito civil. Eu inicio, inclusive, o meu livro de parte geral chamando a atenção para isso. É um código de direito privado, e direito privado parcial. Um código parcial de direito privado, porque não abrange o todo. Direito não é direito civil, nem pode ser direito civil. Os contratos mercantis, os títulos de crédito, a, a, o fundo de investimento, que nem direito privado é, muito menos condomínio, que foi inserido indevidamente pelo legislador brasileiro, não é direito privado, ele é direito financeiro e só poderia ser instituído e regulado por lei complementar, de acordo com a Constituição, mas isso é outro problema. Mas o fato é que você vê, foram jogando dentro do código aquilo que não é direito civil, o que prejudica justamente o que eu chamei do seu campo epistemológico próprio. Por isso que eu não trato dos contratos mercantis, ainda que estejam dentro do contrato. Mas, infelizmente, vários dos autores, com todo respeito, que tratam do direito civil, tratam fazem um curso, uma coleção do Código Civil, e não do direito civil propriamente. A reação dos nossos colegas jus empresariais é correta. É por isso que, nessa reforma, eles tentaram suprimir do Código Civil os contratos mercantis, os contratos empresariais em geral, sem sucesso. É, Outro ponto que me chamou a atenção foi do Hernandes Gil, o outro texto que o professor Herodes nos trouxe, que ele se refere no prefácio, o texto dele é um prefácio, uma obra do autor ao que ele se refere, que é a harmonia do individual e do coletivo como como única forma possível de convivência. Ou seja, é a relação que ele tenta demonstrar que a centralidade da pessoa humana não pode perder o sentido da inserção na coletividade. E por isso que o direito civil não pode perder de forma alguma ou se distanciar de algo que é fundamental, não apenas nos contratos, mas em toda a aplicação do direito, que é a função social. E daí essa inserção na coletividade, não é público, é social. Ah, o que eu discordo de Hernandes Gil é qualificar a pessoa humana como uma pessoa ontológica para o direito civil. Não é ontológica, você não extrai da vida real. O que nos remeteria a toda essa controvérsia que antecedeu a classificação entre pessoa, nascida com vida, e sujeito de direito,
protegido pelo direito, ainda que não nascido, qual é o exemplo citado do nascituro. É, não é uma categoria ontológica, é uma categoria deontológica. Isso é que qualifica o direito. Ah, bom, seriam esses pontos que eu anotei, provocado pela intervenção dos professores, dos ilustres professores, e também a oportunidade de refletir sobre esses temas que nos trouxe o professor, eh, o professor e outros, e amplifico o convite do professor Marcos. Apareça mais outras vezes. Obrigado. Professor Paulo, eu vou devolver a palavra para o senhor Osso para fazer as considerações finais dele aqui, meu amigo, por favor. Então vamos lá, muito rapidamente, acho que as palavras do professor Paulo Lobo, como sempre, são muito certeiras. Eu vou fazer só quatro observações, porque eu sei que todos aí têm outros afazeres. Primeiro deles, o professor Paulo falou que eu lembrei um texto que ele escreveu há muito tempo atrás. Pois vou lhe dizer, professor Paulo, eu leio tudo, já li tudo que o senhor escreveu, e acho que li até o que o senhor não escreveu e ainda vai escrever. Então, e esse texto realmente eu recuperei lá o negócio jurídico como obstáculo à teoria do contrato, acho que é esse o título, né? Segundo lugar, aproveitar que falamos de biografia, falando de livro, o burguês realmente ele é um sujeito ali que surge do século XII, mais ou menos, e ele muda definitivamente a sociedade. E usa a expressão burguesa não de maneira pejorativa. Nós, em certo sentido, somos burgueses hoje, né? Mas há um livrinho que eu gosto muito da Regine Pernod, chama A Burguesia. Eu acho que eu até tenho ele em PDF, é um livro muito antigo, eu vou encaminhar, se eu tiver encaminhar para o professor Marcos, que ele faz um retrato de todo o percurso histórico da burguesia em direção à dominação econômica, dominação cultural, dominação política. Eu vou tentar mandar esse texto aí para o professor Marcos. Singular a questão dos dados pessoais, vamos deixar o grande problema nosso hoje. O pessoal que trata da pós-modernidade diz o seguinte: o Brasil nem entrou na modernidade e já quer ser pós-moderno. Com os dados pessoais e a pessoa humana concreta acontece isso, né? Nós nem conseguimos ainda proteger totalmente a pessoa e ela se transformou em dados, se transformou em informações. E em terceiro lugar, aí eu parto para o professor Marcos Erra também, mas também aproveito a fala do professor Paulo Lobo, essa questão indivíduo-coletividade, indivíduo como membro da comunidade, né? Nós não podemos ser de pé isso. Nós somos indivíduos e merecemos proteção, mas somos indivíduos inseridos numa comunidade que faz sentido à nossa história. E há uma poesia do John Donne que fala muito bem disso. E ele diz mais ou menos o seguinte: é, nenhum homem é uma ilha isolada. Todo homem é uma partícula do continente, um pedaço da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. Por isso, não me perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Então, acho que mais ou menos nós somos parte do gênero humano e não podemos esquecer isso. Obrigado, professor Marcos. Nós que agradecemos, meu caro. O professor Paulo disse, volte sempre. Aqui a gente para a parte que ficou registrada, que ficou gravada da nossa reunião. Ela vai ser disponibilizada no YouTube. Eu convido a quem chegou até esse ponto que assistam os outros vídeos das reuniões anteriores, que também estão aqui à sua disposição. A gente segue agora conversando na sala, mas dessa vez num espaço um pouquinho mais privado. Até a próxima, pessoal.